Torcedor vascaíno, vambora então para aquele boa noite gigante para trazer a você na noite desta sua sexta-feira muitas informações importantes sobre o nosso Vasco, até porque foi uma sexta muito movimentada aí na nossa colina histórica, sexta de novidades relacionadas a Johan Rojas, o novo camisa 10 do nosso Vascão. Porque Rojas é o camisa 10 do Vasco neste momento. Vou explicar essa situação, falar também, né, amigo torcedor vascaíno, sobre mudanças da SAF Cruz Maltina, presidente Pedrinho de olho no Vasco, tomando conta e gerindo o clube, tá? Uma grande novidade inclusive importante. Tem também novidades sobre Renato Portaluppi e palavras de confiança para o treinador de um grande ídolo do Vasco. Será que Edmundo trouxe mais uma polêmica na mesa? Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui agora, neste seu Boa Noite Gigante, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Malte. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, vem aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco, amigo torcedor Cruz Maltina. Eu conto muito com você, tem muita gente aí acompanhando o nosso canal, assistindo, né, aos nossos vídeos, mas que não estão se inscrevendo. Então, alô vascaíno, se inscreva no canal do Gigante Vasco, um dos canais, ou aliás, o canal que mais cresce no YouTube vascaíno. Show? Vamos embora então, amigo, sem muita enrolação, né, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente, com você, este Fala Gigante, trazendo informações sobre Renato Portaluppi, algumas novidades importantes que aconteceram nessas últimas horas, né, relacionadas aí a campo e bola, ao nosso Vascão. A primeira informação, até digo surpreendente, né, foi a informação relacionada ao Rojas, a informação que eu trouxe aqui, inclusive no vídeo da parte da tarde, trouxe nas minhas redes sociais. Para quem nos acompanha nas outras redes, pôde ver essa informação, né? Informação que eu dei inclusive acompanhado do amigo Vene Casagrande. Informação que neste momento, Rojas, o meia colombiano de 23 anos de idade, é o mais novo camisa 10 do Vasco da Gama, tá? Um jogador aí que chegou ao Vasco no início de 2025 e já chega vestindo a camisa 10 do nosso Cruz Maltino, né? Uma camisa pesada. O Rojas definitivamente está chamando para si essa responsabilidade, tá chamando para si esse peso e vai ter que aguentar a pressão. Não é fácil ser o camisa 10 do nosso Vasco da Gama, né, amigo torcedor Cruz Maltino. Inclusive, a informação é que o próprio Rojas, ele fez questão de pedir a 10. E eu acho isso muito legal. O Rojas fez questão de pedir a 10. O Rojas foi ali em cada pessoa importante do Vasco e falou: eu quero vestir a camisa 10. Eu quero ser o 10 do Vasco. Chamou a responsabilidade para si. Não era a ideia do Vasco, de forma inicial, dar a 10 para o Rojas, mas ele quis. E o Vasco, né, dirigente do nosso Vasco da Gama, diante aí da coragem do Rojas e do desejo que se foi visto no atleta em ser esse camisa 10, entregou essa responsabilidade ao jogador. O Vasco, que vê no Rojas um grande potencial, é claro, né, o Vasco não ia dar a camisa 10 ao Rojas apenas por um desejo do jogador. Internamente o Vasco entende que o Rojas é um grande jogador, um atleta que tem um potencial muito grande de crescimento e espera muito, inclusive, tá, amigo torcedor vascaíno, de Johan Rojas. A expectativa é que o Rojas se torne um grande jogador, é isso que o Vasco da Gama internamente entende que possa acontecer. Inclusive, isso é uma informação
Renato Portaluppi ficou de fato encantado com o futebol do Rojas nos seus primeiros 3 treinos, tá? Comandando o nosso Vasco da Gama. É um jogador que o Renato gostou, tá? E além de ter sido muito bem avaliado pelo Renato Portaluppi, é alguém muito bem avaliado também por todos que trabalham dentro do CT Moacir Barbosa. O Rojas, ele foi um jogador contratado sim para o banco de reservas, isso é importante de esclarecer a todos vocês. O Rojas chegou para ser banco do Vasco, mas foi um jogador com tanta personalidade no dia a dia, um atleta que se adaptou tão rápido e tão bem ao futebol brasileiro, com boa movimentação, bons chutes, assumiu inclusive as cobranças de bola parada do Vasco, tanto de faltas como também de escanteio, que diante dessa ausência de um 10 do pedido do Rojas, internamente o Vasco entendeu que dá sim para esse jogador chamar a responsabilidade para si e ser o novo 10 da Colina Histórica. Então é isso, cara. Chamou a responsabilidade, é dele. Agora vamos ver se ele vai se tentar. Renato, volta a repetir, gosta muito do nome, tá? Se encantou de fato pelos treinos que teve nesses últimos 3 dias e por aquilo, amigo torcedor vascaíno, que ele viu desse grande jogador. Acha que vai dar certo o Rojas? Acha que vai dar certo o Renato Portaluppi? A pressão é grande, amigo. Muita gente aí torcendo contra. Tem muita gente aí não querendo, né, que o Vasco dê certo, que o Rojas dê certo. Com certeza é contra tudo e contra todos, como todos nós, torcedores cruzmaltinos, já estamos acostumados. Então cabe a nós, vascaínos, torcer para que o Vasco da Gama de Renato Portaluppi dê certo. Eu achei muito legal a atitude de um ídolo do Vasco, que é o Edmundo. Alguém que hoje, nesse momento, não está num bom relacionamento com a gestão. Teve os seus atritos. Edmundo e Pedrinho, que sempre foram grandes amigos, a partir do momento que Edmundo entrou para a gestão, né? Perdão, a partir do momento que o Pedrinho entrou para a gestão da SAF Cruzmaltina, houve atritos. Só que o Edmundo, e eu gostei dessa atitude, depois de brigas, confusões, até, infelizmente, algo que até se externou, o Edmundo se posicionou, se manifestou e mandou um recado para o Renato Portaluppi. Porque o Vasco está acima de tudo. O Vasco está acima de brigas, o Vasco está acima de atritos. E é isso, Edmundo. Gostei. Trago aí as palavras de Edmundo. O Vasco está acima de brigas, o Vasco está acima de atritos. E é isso, Edmundo. Gostei. Trago aí as palavras de Edmundo. Fala, meu querido amigo Renato Portaluppi. Eu quero te desejar toda a sorte do mundo para que você consiga fazer um trabalho excepcional. O Vasco da Gama é um gigante e precisa demais do seu trabalho para que ele volte aos tempos áureos. E eu tenho certeza absoluta que você tem capacidade para isso. Sorte, meu amigo! Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras de Edmundo. Gostou, cara? Eu gostei. Volto a repetir, gostei muito, inclusive. Bom, vamos continuar, porque nessas últimas horas tivemos aí informações, né, amigo torcedor, relacionadas ao presidente Pedrinho e algumas mudanças que estão acontecendo internamente no nosso cruzmaltino relacionada a SAF e a pagamentos, a questão financeira, né, que é algo que nem todo mundo gosta de ouvir. Uma situação aí que até movimentou muito os bastidores da nossa Colina Histórica. E qual é a informação, né? A informação é que o Vasco contratou uma consultoria de auditoria independente, tá? Poxa, Lucas, por que o Vasco da Gama contratou uma consultoria de auditoria independente? O objetivo do Vasco nessa contratação é submeter as contas do Vasco, ou seja, as finanças do Vasco, os fluxos hoje referentes ao processo de recuperação judicial do Vasco da Gama, a um pente rigoroso, né? Ou seja, ter ali uma fiscalização de tudo que está acontecendo, fluxo de caixa do Vasco, nas contas do Vasco, de uma forma minuciosa, garantindo aí que os dados apresentados ao mercado e aos credores, né? Ou seja, aqueles profissionais que o Vasco da Gama está devendo um valor, eles sejam validados por terceiros. O dado mais relevante desse levantamento, inclusive algo muito importante mesmo, que é algo para parabenizar a gestão do atual presidente Pedrinho, é que o levantamento apontou que o Vasco encerrou o ano de 2025 com uma reserva de 60 milhões de reais em caixa. Ou seja, o Vasco teve
um superávit, se eu não me engano essa termologia, né, que se usa, né? O Vasco ele fecha a conta, resumidamente, o Vasco fecha a conta no verde. É de fato, o Vasco teve um superávit. Entrou mais dinheiro do que saiu e por isso o Vasco encerrou o seu ano de 2025 com 60 milhões de reais em caixa. Isso é muito legal, isso é muito representativo. O Vasco normalmente fecha os seus anos no vermelho e a gestão do presidente Pedrinho conseguiu fazer com que o Vasco da Gama fechasse o seu ano no verde, sendo que a venda do Ryan nem sequer foi contabilizada no ano passado. A contratação aí da auditoria, né, é vista como um passo fundamental dentro do rito da recuperação judicial. Ao apresentar números auditados, o Vasco busca diminuir os riscos de contestação por parte dos credores e demonstrar que o plano de pagamento de dívidas é sustentável a longo prazo, amigo vascaíno. Com a validação aí externa desses números, a expectativa é que o clube, ou seja, o Vasco da Gama, tenha maior fluidez nas negociações de mercado e principalmente nas assembleias de credores. Esse valor de 60 milhões de reais que eu trouxe a vocês, ele está disponível em conta, é destacado como um diferencial competitivo, permitindo principalmente que a SAF honre compromissos imediatos enquanto mantém o foco na quitação dos débitos históricos renegociados via recuperação judicial. Então, assim, algo muito importante, que hoje, se jogadores não correm, precisam ser cobrados. Porque o Vasco está em dia, o Vasco não atrasa salários, o Vasco paga direitinho e merece, sim, por parte desses atletas profissionais que hoje representam a camisa do Vasco, de fato, mais respeito. Foi que até o próprio Renato Portaluppi comentou na última entrevista coletiva. Eu até relembro aí as palavras do Renato para você. Se liga só. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vai aqui, uma vai ali, é porque de repente na cabeça do torcedor as coisas não estão saindo de acordo. Então a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, é vista como um passo fundamental dentro do rito da recuperação judicial. Ao apresentar números auditados, o Vasco busca diminuir os riscos de contestação por parte dos credores e demonstrar que o plano de colina histórica. Qual é a informação, né? A informação é que o Vasco contratou uma consultoria de auditoria independente, tá? Poxa, Lucas, por que o Vasco da Gama contratou uma consultoria de auditoria independente? O objetivo do Vasco nessa contratação é submeter as contas do Vasco, ou seja, as finanças do Vasco, os fluxos hoje referentes ao processo de recuperação judicial do Vasco da Gama, a um pente rigoroso, né? Ou seja, ter ali uma fiscalização de tudo que está acontecendo, fluxo de caixa do Vasco, nas contas do Vasco, de uma forma minuciosa, garantindo aí que os dados apresentados ao mercado e aos credores, né, ou seja, aqueles profissionais que o Vasco da Gama está devendo um valor, eles sejam validados por terceiros. O dado mais relevante desse levantamento, inclusive algo muito importante mesmo, que é algo para parabenizar a gestão do atual presidente Pedrinho, é que o levantamento apontou que o Vasco encerrou o ano de 2025 com uma reserva de 60 milhões de reais em caixa. Ou seja, o Vasco teve um superávit, se eu não me engano essa termologia, né, que se usa, né? O Vasco ele fecha a conta, resumidamente, o Vasco fecha a conta no verde. É de fato, o Vasco teve um superávit. Entrou mais dinheiro do que saiu e por isso o Vasco encerrou o seu ano de 2025 com 60 milhões de reais
encaixe. Isso é muito legal, isso é muito representativo. O Vasco normalmente fecha os seus anos no vermelho e a gestão do presidente Pedrinho conseguiu fazer com que o Vasco da Gama fechasse o seu ano no verde, sendo que a venda do Ryan nem sequer foi contabilizada no ano passado. A contratação aí da auditoria, né, é vista como um passo fundamental dentro do rito da recuperação judicial. Ao apresentar números auditados, o Vasco busca diminuir os riscos de contestação por parte dos credores e demonstrar que o plano de pagamento de dívidas é sustentável a longo prazo, amigo vascaíno. Com a validação aí externa desses números, a expectativa é que o clube, ou seja, o Vasco da Gama, tenha maior fluidez nas negociações de mercado e principalmente nas assembleias de credores. Esse valor de 60 milhões de reais que eu trouxe a vocês, ele está disponível em conta, é destacado como um diferencial competitivo, permitindo principalmente que a SAF honre compromissos imediatos enquanto mantém o foco na quitação dos débitos históricos renegociados via recuperação judicial. Então, assim, algo muito importante, que hoje, se jogadores não correm, e precisam ser cobrados, que o Vasco está em dia, o Vasco não atrasa salários, o Vasco paga direitinho e merece, sim, por parte desses atletas profissionais que hoje representam a camisa do Vasco, de fato, mais respeito. Foi o que até o próprio Renato Portaluppi comentou na última entrevista coletiva. Eu até relembro aí as palavras do Renato para você. Se liga só. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê um vai aqui, uma vai ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então, o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. É isso, vascaíno, tá tudo em dia. Então o mínimo desses jogadores é correr. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa sua sexta-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã do seu sábado para começar, né, o seu dia 7 de março. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaínas.